John Rockefeller, o menino de Richford, que dominou o petróleo e o mundo. Imagine um jovem franzino vivendo em uma casa simples, no interior de Nova York, aprendendo desde cedo o valor do trabalho e da economia. John Rockefeller nasceu em 8 de julho de 1839, em Richford, Nova York, como o segundo de 6 filhos de uma família humilde. Sua mãe, uma mulher religiosa e disciplinada, ensinou a ele a importância da honestidade e da poupança. Por outro lado, seu pai, um comerciante, tinha uma comissão menos louvável, muitas vezes ausente e envolvido em esquemas de ganhos fáceis. Essa dualidade moldou a personalidade de John, mesclando a seriedade da mãe com a astúcia do pai. Ainda menino, Rockefeller começou a ganhar suas primeiras trocas, criando e vendendo galinhas e ovos. Aos 16 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego, formal como assistente de contador em Cleveland, Ohio. Lá, ele revelou uma mente afiada para números e uma especialização incomum ao trabalho. Rockefeller já disse que cada centavo economizado era um passo em direção à liberdade financeira. Mas quem poderia imaginar que esse jovem contador, trabalhando em um modesto escritório, estava prestes a revolucionar o mundo? A grande aposta. No petróleo. A visão de um gênio. Na década de 1860, o petróleo surgiu como uma nova fonte de energia, principalmente para o querosene, usado na iluminação. Era uma indústria arriscada, cheia de empreendedores desorganizados que se aventuravam na profundidade em busca de fortunas rápidas. Mas Rockefeller viu algo que outros não viam. O verdadeiro potencial estava no refino. Em 1863, ele e um sócio abriram sua primeira refinaria em Cleveland, Ohio. Rockefeller era metódico, obcecado pela eficiência e pelo controle de custos. Sua refinaria não era a maior, mas era a mais bem administrada. Em poucos anos, ele adquiriu outras refinarias e, em 1870, fundou a Standard Oil Company. Com uma visão clara e uma estratégia agressiva, ele transformou a Standard Oil em um império que controlava quase 90% do mercado de petróleo nos Estados Unidos. Um detalhe curioso: Rockefeller aproveitou cada subproduto do petróleo. Enquanto muitos descartavam a gasolina, na época sem uso prático, ele encontrou maneiras de utilizá-la. Essa abordagem de não desperdiçar nada contribuiu para sua enorme lucratividade. O império e a controvérsia Rockefeller não apenas liderou a indústria de petróleo, mas também a redefiniu. Ele promoveu a integração vertical, controlando todas as etapas da cadeia de produção, desde a restrição até a distribuição. Essa abordagem permitiu que a Standard Oil operasse com custos menores e eliminasse intermediários, mantendo preços baixos para os consumidores enquanto esmagava a concorrência. Mas sua ascensão não veio sem controvérsias. Rockefeller era conhecido por usar táticas implacáveis, como forçar concorrentes a vender suas empresas e negociar tarifas exclusivas com as ferrovias. Muitas consideravam essas práticas anticompetitivas e desleais. Ida Tarbell, uma jornalista investigativa, cujo pai foi prejudicado pelas ações de Rockefeller, escreveu uma série de artigos expondo suas estratégias, descrevendo-o como um monstro corporativo. A pressão pública aumentou e, em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que a Standard Oil violava as leis antitrust. A empresa foi dividida em 34 subsidiárias, incluindo futuras gigantes como ExxonMobil e Chevron. Ironia do destino. As ações dessas empresas se valorizaram tanto que Rockefeller ficou ainda mais rico, consolidando sua posição como o primeiro bilionário da história moderna. De magnata a filantropo. Nos anos seguintes, Rockefeller mudou seu foco. Com uma fortuna colossal e sua saúde debilitada devido ao estresse acumulado, ele começou a se afastar dos negócios e se dedicar à filantropia. Rockefeller acreditava que sua riqueza era uma vitória divina, destinada a ser usada para o bem da humanidade. Ele fundou a Fundação Rockefeller em 1913, que apoiou projetos de saúde pública, educação e ciência. Seus esforços ajudaram a erradicar doenças como febre amarela e malária, e ele foi um dos pioneiros no financiamento de universidades, incluindo a Universidade de Chicago. Um detalhe fascinante: mesmo com sua fortuna, Rockefeller mantém hábitos simples.
Ele gostava de jardinagem, de tocar violão e, até o fim da vida, adorava contar moedas como passatempo, algo que o fazia lembrar de suas raízes humildes. O legado. Duradouro John D. Rockefeller faleceu em 23 de maio de 1937, aos 97 anos, deixando um legado marcante. Ele começou a vida vendendo ovos e galinhas e terminou como o homem mais rico do mundo, influenciando não apenas a indústria de petróleo, mas também a maneira como pensamos sobre filantropia e responsabilidade social. Seu nome continua a inspirar admiração e debate. Para alguns, ele foi o maior estrategista empresarial de todos os tempos, um visionário que moldou a economia moderna. Para outros, ele simboliza os perigos do poder concentrado e do monopólio. Mas, como ele mesmo disse, se o seu único objetivo é ficar rico, você nunca será bem-sucedido. A verdadeira riqueza vem do que você construiu e deixa para o mundo.